para você, ligado no jornal Três Motivos, trouxemos hoje aqui em nosso canal virtual mais um dos professores do primeiro período de comunicação social. Ele que é professor há 2 anos, sócio proprietário da Layout Design, Marketing e Publicidade, pós-graduado em mídia digital e foi formado aqui mesmo na Estácio. Professor André Bicalil. Professor, obrigado pela presença. Eu te agradeço, Felipe. Vamos lá. Professor, então, como foi a transição de aluno para professor? Como você conseguiu entrar no mercado de trabalho também como publicitário? Qual a sua experiência para nós, alunos de comunicação social? Bem, cara, transição para o mercado de trabalho foi junto com a academia, né? Com a própria academia. O que eu falo hoje para os alunos é que a tua experiência profissional, teu relacionamento com o mercado começa exatamente aqui, dentro da universidade. Então foi aqui que eu comecei a me relacionar com professores, com coordenadores, tinham professores da área, professores do mercado, e a partir do 3º período eu comecei a me envolver com vivência profissional, né? Uma relação de estágio, estagiei numa produtora inicialmente, fiquei lá durante pouco tempo, saí da produtora, fui para um escritório de design, que é um estúdio, na verdade não é uma agência de publicidade, a gente não veiculava nada, a gente só produzia materiais. E na sequência eu fui estagiar aí sim numa agência de publicidade. Daí eu já estava nos finalmente do curso, né? Já estava lá para o meu 7º, 8º período. E aí essa transição foi dessa maneira, cara. Assim, na verdade não teve eu não posso te dizer um momento, olha, eu me formei em tanto tempo eu estava inserido no mercado. Eu acho que eu me formei, eu já estava no mercado de certa forma. Claro que engatinhando, eu acho que eu estou engatinhando até hoje, cara, porque tem muito pouco tempo, isso é um passado muito recente. Eu acho que está na minha fisionomia, eu não sou jovem, muito mais velho que vocês. Qual a cidade, professor? 27 anos. Aí, novinho, viu? Sou da mesma geração que vocês, sou de 80. Enfim, aí tive essa felicidade de conseguir estágios, né? É claro que o mercado não consegue absorver todos os alunos. Muito vai partir da proatividade do aluno, que é buscar os veículos, buscar as agências, no caso de publicitários. No caso dos jornalistas, como vocês, o acadêmico de jornalismo hoje, vocês têm que buscar os veículos de comunicação, as agências de notícia, explorar o máximo que a internet pode proporcionar para vocês hoje, que eu acho que vocês estão vivendo um momento muito feliz na profissão. Esquece esse lance de profissão não regulamentada. Publicidade não é regulamentada, sabe? E, enfim, eu acho que existem grandes publicitários formados, existem grandes publicitários que não se formaram, infelizmente, porque vieram de uma outra formação que não numa academia formal como a gente está vivendo hoje. O que eu costumo dizer é o seguinte: para escrever para um jornal você não precisa ser jornalista. Você não precisa fazer um curso de jornalismo. Mas para ser jornalista tem que fazer um curso de jornalismo, que envolve uma série de outras questões do que desenvolver um texto sobre determinado assunto, que às vezes é muito específico. Um economista pode falar de economia talvez melhor que um jornalista. Mas vamos falar de publicidade, né? Que a praia hoje é publicidade. Beleza, aí tive essa relação de estágios, fiz uma primeira composição societária por incrível que pareça, com Guilherme Marconi, que é ilustrador hoje. Não sei se vocês já conhecem a figura, mas é uma personalidade, o cara é fera. A sociedade na época não deu muito certo, a gente era muito moleque e tal. E aí eu tive uma segunda formação, uma segunda composição, que foi com o meu sócio, atual sócio. Hoje vocês conheceram na última aula, fizeram. E a Estácio foi sequência, né, cara? Eu estudei com o coordenador da casa, com o Marum, que é outra figura espetacular. E na primeira oportunidade ele me convidou para estar aqui com os alunos, eu achei interessante. Tenho uma tesão pelo que eu faço, achei que estar próximo dos alunos, trocar com uma galera jovem, saca? Poder estar, como diz o meu próprio sócio, remoçando, né, cara? Tá ficando mais novo com o tempo passando, eu acho que nenhum lugar melhor do que conviver aqui com vocês. É isso aí. E em relação à publicidade, como você mesmo falou, qual o momento crucial que você acha que os alunos devem passar no início do curso, meio, o final, o momento mesmo que eles decidem que vão seguir mesmo a publicidade, é o momento de pesar um pouco no freio, reavaliar a escolha e tal? Você acha que tem algum momento crucial ao longo do curso, ou todos os períodos são cruciais e devem ser levados com uma maior seriedade? Eu acho que a resposta está na sua pergunta. Acho que todo período tem que ser levado a ferro e fogo, assim. Se eu te dar o meu histórico, cara, o primeiro período foi um fracasso. O segundo período também, eu tinha 19 anos, cara.
eu não tava muito assim, você é publicitário, você tá entendendo? Eu tava estudando e tal, mas eu acho que tem um momento de encantamento, sabe? Isso é diferente para cada um. O momento em que você vai se encontrar na profissão, entendeu? Sei lá, se vai ser quando você tiver uma aula de mídia e você vai falar, putz, mídia, cara, que parada maneiríssima, eu achava que publicidade era só criação. Ou você vai ter aula de atendimento, que foi um momento que me causou uma relação muito, muito profunda com a profissão, que é ter relacionamento com as pessoas, sabe? Técnicas de apresentação, falar em público, conduzir uma turma de 50 e tantos alunos, que, pô, pra mim não é fácil, cara. A gente tem uma diferença de experiência muito pequena, sabe? Na verdade, tem muita técnica envolvida, né, de conhecimento técnico mesmo. Pra mim foi, por exemplo, quando eu tive uma aula de atendimento. A professora Cássia, na época, eu não sei nem se ela era professora ainda na Estácio, mas ela passou uma lição que aquilo ali pra mim, eu falei, putz, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero fazer isso, quero falar com as pessoas, quero convencer as pessoas, sabe? Quero ser confiante. E foi esse momento para mim, para outros alunos pode ser na aula de criação, pode ser num projeto, enfim. Ou pode ser ao longo do curso, o cara vai ser versátil, né? Que eu falo para vocês, o profissional de comunicação tem que ser versátil. Mas acho que a todo instante você pode ser tocado por esse sentimento. Professor, o que fez o senhor optar por começar mesmo com o próprio negócio, com a layout, do que entrar mesmo como os outros publicitários, no caso, no mercado de trabalho da maneira mais comum? Você conta para nós o início da layout, como foi? Bem, a primeira decisão num ponto da minha vida foi: vou para a capital, vou ficar no interior. Vou tentar a vida uma vida profissional em agências de grande e médio porte, ou vou ficar no interior. É a grande dúvida dos nossos estudantes de hoje. Exatamente. Daí, como eu tive uma experiência em empresas locais, na minha visão, isso é pessoal, né, cara? Eu via perspectivas mais interessantes com as ideias que estavam rolando na minha cabeça, sabe? Que não seria possível transferir isso, quer dizer, eu talvez não via de maneira possível, transferir isso para os donos das empresas que eu teria possibilidade, viabilidade de estar trabalhando em conjunto e tal, pelo menos não naquela época. Isso a gente está falando em 2004, eu tinha 23 anos, enfim. Isso, acho que é. Então, cara, eu decidi ter o meu negócio porque eu estava vendo perspectivas mais interessantes, sabe? É claro que você amassa um barro danado, tem toda a dificuldade. Primeiro, toda a dificuldade de abrir um negócio, que abrir qualquer tipo de negócio já afere uma série de questões complexas, né, cara? Primeiro, de capital, quer dizer, eu abri uma empresa, tudo que eu tinha era um computador que também já não era um computador high-end, saca? Não era uma máquina da data, um computador, um supercomputador. E eu não tinha absolutamente mais nada. O que eu fiz? Eu arrumei uma composição que não era de sociedade, era uma composição de rachar custos numa salinha comercial que devia ter 40 metros quadrados. Beleza. Eu pagava algumas contas, o outro pagava outras contas e tal, eu consegui um outro computador que eu pagava com trabalho, uma mesa emprestada, uma cadeira emprestada, e eu comprei uma cafeteira. Eu investi, eu comprei uma cafeteira. A cafeteira então mudou a sua vida? A cafeteira mudou a minha vida. Exatamente. Daí, cara, eu comecei a trabalhar e angariar clientes, e prospectar e conseguir clientes. Aí fiz a composição para o José Manuel. Aí esse outro esquema de rachar custo, porque isso não dá certo, era óbvio, mas era uma forma de começar. Iniciou esse processo, a gente começou a prospectar, ganhar cliente, contrata gente, contrata mais gente, muda para um outro espaço, contrata mais gente, ganha mais clientes. Passaram 5 anos, hoje a gente ainda está nesse processo que eu te falei, que eu ainda acho que a gente está engatinhando, pelo menos enquanto empresa e enquanto profissional, acho que eternamente a gente vai aprendendo, né? Mas eu me sinto ainda numa caminhada inicial, sabe?